Olá e seja muito bem-vido à nossa discussão de hoje. Preparamos uma análise sobre um tema que é, ao mesmo tempo, uma fonte de imenso conforto e de intensa controvérsia na fé cristã, né? A perseverança na salvação. A pergunta no centro de tudo é uma que, olha, já tirou o sono de muita gente. Uma vez que uma pessoa é salva, essa salvação está garantida para sempre? Ou é possível, de alguma forma, perdê-la no meio do caminho? E para a gente mergulhar nessa questão, temos em mãos um capítulo do livro Teologia Sistemática, de Hodgman Williams. E o que torna essa fonte fascinante é que ela não escolhe um lado e pronto, sabe? Ela nos força a olhar para uma tensão que existe dentro das próprias escrituras. De um lado, uma base de segurança que parece um inabalável, toda construída por Deus, e do outro, uma série de advertências e condições que parecem colocar a responsabilidade diretamente no colo do ser humano. Exatamente. Nossa missão aqui é explorar essa dualidade. Não se trata de encontrar uma resposta simples, mas de entender a dinâmica entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Queremos desvendar como essas duas forças, que parecem opostas, na verdade coexistem. Preparado? Vamos lá, que o tema é denso, mas fundamental. Para começar, vamos alinhar os termos. A palavra perseverança, assim no dia a dia, tem um significado bem claro, né? É sobre não desistir. É sobre não desistir, correr uma maratona, terminar um projeto difícil. O próprio texto que temos em mãos cita exemplos bíblicos com essa ideia, como os primeiros cristãos que perseveravam na doutrina. Isso! Ou o chamado para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Exato. Mas no campo da teologia, o termo ganha uma camada a mais. Quando se fala em perseverança dos santos, não estamos falando de um grupo de elite, de cristãos perfeitos que nunca falham. Certo. Santos aqui é um termo que se refere a todos os que creem. A grande questão teológica é: uma vez que alguém recebe a salvação pela fé, o que é necessário para que essa pessoa continue nessa salvação até o fim da vida? É algo automático ou exige uma participação ativa? É aí que a conversa começa a ficar realmente interessante. Certo. Então não é sobre a nossa força de vontade para sermos bonzinhos, mas sobre o que sustenta a fé ao longo de uma vida inteira. E por onde o autor começa a construir esse argumento? Ele começa pela fundação, pelo alicerce. E, de forma muito clara, ele afirma que o fundamento da nossa perseverança não está em nós. Ah, isso é importante. Está na obra do Deus Trino. A iniciativa e a sustentação são divinas. Antes de falar sobre o que nós fazemos, ele passa um bom tempo detalhando o que Deus faz. E isso é um ponto de partida, fundamental. Ele quebra a ideia de que a salvação depende do nosso desempenho diário. Então, como ele descreve a atuação de cada pessoa da Trindade nesse processo? Começando por Deus Pai, Williams aponta para 3 pilares. O primeiro é a vontade e o propósito de Deus. A intenção declarada de Deus Pai é que ninguém que foi a Ele através de Cristo se perca. Ninguém. Ninguém. Tem uma citação poderosa de Filipenses 1, versículo 6, que resume isso. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Não é talvez complete, é vai completar. É uma declaração de intenção, sabe? Ok. Mas ter a vontade é uma coisa. Ter o poder para executar essa vontade é outra, né? Especialmente no mundo cheio de desafios para a fé. O texto aborda essa capacidade de Deus? Sim, e esse é o segundo pilar, o poder de Deus. Ele não apenas deseja, ele pode. A carta de Judas, por exemplo, o descreve como poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los irrepreensíveis. Nossa! A ideia é que o poder que nos guarda é infinitamente maior do que qualquer força que possa tentar nos derrubar. E o terceiro pilar é a fidelidade. Mesmo que nossa fé vacile, Deus permanece fiel ao seu compromisso. Mesmo que a gente seja infiel? Exatamente. Ele nos manterá firmes até o fim. Vontade, poder e fidelidade. Juntos, eles formam a base da segurança que vem do Pai. A ação do Pai é a base de tudo, então. Mas no dia a dia da fé, a figura de Cristo é muito presente. Como a fonte descreve o papel específico dele nessa proteção? O papel de Cristo é descrito como ativo e pessoal. O texto destaca a proteção dele. E aqui vem aquela famosa passagem de João 10. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão.
Essa frase é fortíssima. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Soa como uma garantia de ferro, quase um contrato com uma cláusula de segurança máxima. Exato. E o que é fascinante é que essa proteção não é passiva. Não é como se Cristo nos colocasse num cofre e fosse embora. Certo. O texto enfatiza que essa segurança é reforçada por sua intercessão constante. Ele é apresentado como nosso sacerdote permanente que vive para interceder por nós. Uhum. Além disso, há o conceito da nossa união com Ele. Estamos, como diz a Escritura, escondidos com Cristo em Deus. É uma segurança em camada tripla, então. Exatamente. Nós em Cristo e Cristo em Deus. E para fechar a trindade, o Espírito Santo. Qual é a atuação dele nessa equação? Muitas vezes o papel dele parece mais subjetivo, mais ligado a sentimentos, né? Mas o autor mostra que o papel do Espírito Santo é bem concreto. Ele destaca 3 ações. Primeiro, sua presença permanente em nós. Não é uma visita, é uma morada. Uma morada. Isso. Segundo, ele é o selo, a garantia da nossa herança. Um selo na antiguidade era um sinal de propriedade e autenticidade. É como se Deus colocasse sua marca em nós, dizendo, este me pertence. Entendi. E terceiro, a nova vida que ele gera e sustenta. Juntando tudo, a imagem que emerge é que a perseverança do crente é fundamentalmente uma preservação por parte de Deus. Uma preservação? Sim, a ênfase inicial está toda na obra divina. Ok, até agora o caso é muito forte. Temos a vontade, o poder e a fidelidade do Pai. Aham, Sua proteção, intercessão e união com o Filho. isso. E a presença, o selo e a vida do Espírito Santo. Honestamente, depois de ouvir tudo isso, a questão parece resolvida. Onde está o debate? Pois é, mas é aqui que a porca torce o rabo, né? Porque se fosse só isso, não haveria debate. Depois de construir essa fortaleza divina, o autor introduz uma reviravolta. Ele cita o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nossa, De repente, depois de toda essa segurança, surge um alarme de incêndio. essa citação muda completamente o tom da conversa. Cuide-se para que não caia. Joga uma responsabilidade de volta para nós. Como o autor concilia essas duas coisas? Ele argumenta que, embora a graça que nos salva seja incondicional, Certo. a permanência nessa salvação não é. Existem condições. E aqui está o ponto crucial que ele defende. Essas condições não são obras para ganhar a salvação. Ok, isso é importante. Mas sim expressões de uma fé viva e contínua necessárias para permanecer na salvação que já foi recebida. Isso soa perigosamente como uma lista de tarefas para manter a salvação. Como o autor evita que isso se transforme em salvação por obras, que é exatamente o ponto que a fé cristã contesta. Essa é a objeção perfeita, e o autor a enfrenta de frente. Ele argumenta que essas não são obras, no sentido de mérito, mas sim a própria definição do que significa ter uma fé genuína. Uma fé viva. Uma fé viva, exatamente. Uma fé que não age, que não permanece, que não persiste, seria, segundo ele, uma fé morta desde o início. As 5 condições que ele lista são permanência, continuidade, persistência, firmeza e fidelidade. Vamos passar por elas. O que significa permanência nesse contexto? É a ideia de habitar, de ficar. A analogia bíblica usada é a da videira e dos ramos. Jesus diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Entendi. O ramo não produz a vida, ele a recebe da videira, mas ele precisa permanecer conectado. A segunda, continuidade, é parecida. É sobre não abandonar o caminho depois de começar, sobre continuar alicerçados e firmes na fé. Entendi. E a persistência parece sinônimo de perseverança. A persistência aqui tem um foco especial em suportar as dificuldades, as provações, sabe? É a famosa frase de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se trata de uma salvação sem desafios. Certo. As outras duas, firmeza e fidelidade, falam sobre manter a confiança inicial até o fim e ser fiel mesmo diante da morte. Juntas, elas pintam um quadro de uma fé que é uma jornada dinâmica, não um evento único e estático no passado. Então, de um lado, temos uma fortaleza divina impenetrável. Sim, E do outro, uma série de advertências para que a gente não pule o muro por vontade própria. Como essas duas ideias funcionam juntas na prática?
Parece um paradoxo. A fonte resolve essa tensão mostrando que não é uma contradição. É uma relação dinâmica, uma parceria. A ação poderosa de Deus opera através da nossa fé contínua. Ele nos dá exemplos muito claros. Lembra da promessa de que ninguém as poderá arrancar da minha mão? Lembro, foi o ponto que soou como uma garantia de ferro. Pois bem, o texto nos convida a ler o contexto. Essa promessa é dita sobre as ovelhas que ouvem a minha voz. E elas me seguem. Ah! A proteção de estar na mão do pastor é para a ovelha que está ativamente seguindo o pastor. Seguir é uma ação contínua. Espere um pouco, isso muda tudo. Então a promessa de ninguém as arrancará da minha mão não é um cheque em branco. Ela é condicional à atitude da ovelha de continuar seguindo. Isso é um ponto que pode ser facilmente perdido na leitura. Se a ovelha, por conta própria, decidir parar de ouvir e se afastar do rebanho, ela está se retirando voluntariamente daquela esfera de proteção. Exatamente essa é a nuance. A segurança é real e poderosa para quem está no relacionamento. O mesmo se aplica à união com Cristo, à analogia da videira. Certo. O apóstolo Paulo diz em Romanos que essa união, esse enxerto na videira, é mantido pela fé. Mas ele adverte na mesma passagem que, se não houver continuidade nessa fé, o ramo pode ser cortado. A base divina é a videira forte, cheia de seiva e vida, mas a nossa responsabilidade é permanecer conectado a ela pela fé. Acho que estou começando a entender. A metáfora que me vem à mente é a de uma fortaleza. Nenhum poder externo, seja um mundo, as dificuldades, o diabo, pode arrombar os portões para nos tirar de lá. Os muros são altos demais, a proteção é divina. Exato. No entanto, a porta pode ser aberta por dentro. Nós temos a chave. É uma excelente analogia, e ela nos leva às duas conclusões complementares do texto. A primeira é a segurança da salvação, e isso precisa ser enfatizado. Sim. Nossa segurança não está em nossos sentimentos que flutuam, nem em nosso desempenho que é imperfeito. Está em Deus. O autor é claro. Quando pecamos e nos arrependemos, há perdão. Não é preciso ser salvo de novo a cada erro, como se a salvação fosse um status que se perde e se ganha. Entendi. A salvação é um evento único, e a base dela é Deus. Essa é uma mensagem de grande conforto. A base é o caráter de Deus, não a nossa perfeição. Mas sempre tem um mas nessa conversa. O texto termina com o alerta final, a possibilidade real da apostasia. O que exatamente é isso, segundo Williams? Sim, e ele trata isso com muita seriedade. A apostasia não é num pecado qualquer, um deslize momentâneo ou um período de dúvida. É o abandono deliberado, consciente e final da fé. Consciente. É a pessoa que, de olhos abertos, decide dar as costas a Deus. O texto cita advertências muito sóbrias, especialmente do livro de Hebreus, sobre desenvolver um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A condição final de um apóstata é descrita como pior do que a inicial, porque essa pessoa conheceu a graça e a rejeitou conscientemente. Sabe, essa ideia de que quem se desvia, na verdade, nunca foi salvo de verdade, é muito comum em alguns círculos. É quase um mecanismo de defesa teológico para preservar a ideia de segurança total. Mas o autor aqui parece desafiar isso diretamente, certo? Ele desafia, sim. Ele argumenta que essa visão, embora bem intencionada, esvazia o significado da palavra apostasia. Esvazia o sentido, né? Totalmente. E torna as inúmeras advertências bíblicas sem sentido. Apostasia, por definição, significa se afastar de uma posição que se ocupava. Renunciar à fé é diferente de nunca tê-la tido. Para Williams, as advertências sobre cair são dirigidas a crentes genuínos, justamente para que eles levem a sério a responsabilidade de cuidar da salvação que receberam. Faz todo sentido. Se fosse impossível cair, as advertências seriam um teatro, não um alerta real. Uau! Então, depois de toda essa análise, o que a gente leva para casa? A imagem que fica para mim é a de uma âncora. A salvação é como uma âncora imensa e pesada, firmemente presa na rocha que é o caráter e a obra de Deus. É incrivelmente segura. Aham. No entanto, a corda que nos conecta a essa âncora é a nossa fé.
E essa corda precisa ser cuidada, mantida, através da permanência, da continuidade, da fidelidade. A âncora não vai a lugar nenhum, mas nós precisamos nos certificar de que continuamos amarrados a ela. É uma ótima síntese. E isso muda toda a perspectiva. A discussão deixa de ser sobre um estado impessoal de salvação, como se fosse um carimbo no passaporte. Isso. E passa a ser sobre uma relação pessoal e viva com Deus. A tragédia da apostasia, nesse sentido, não é apenas perder algo, um benefício, um status. É abandonar alguém. Nossa. É o rompimento voluntário de uma relação de amor. E isso é infinitamente mais profundo e trágico. Perfeito. E para encerrar a fonte, nos deixa com uma reflexão que transforma essa teologia em prática. Se a vida cristã é uma peregrinação, com uma segurança máxima que vem de Deus e um perigo real que vem da nossa própria negligência, talvez a pergunta que a gente devesse se fazer diariamente não seja: será que eu ainda estou salvo? Que é uma pergunta que gera ansiedade. Exato, essa pergunta foca na nossa insegurança. Talvez a pergunta mais saudável e produtiva seja: como estou cuidando hoje desta grandiosa salvação que me foi confiada? Isso muda o foco do medo para a responsabilidade e a gratidão.